Olá, amigos! O italiano Carleto Ancelotti, o novo treinador da seleção brasileira que assume a pentacampeã mundial para a Copa do Mundo de 2026, nem sequer desembarcou no Rio de Janeiro e já iniciou um intenso trabalho visando o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026. Carleto ainda tem um último compromisso com a equipe do Real Madrid, válido pela 38ª rodada de La Liga, no dia 24 de maio, às 11h15, hora de Brasília. Esse jogo será disputado no Santiago Bernabéu e vai marcar a despedida do multicampeão Carleto Ancelotti, um currículo invejável como treinador, campeão em todas as top 5 ligas do futebol europeu, multicampeão também da UEFA Champions League, deixa um legado gigante no futebol do velho continente para assumir agora a pentacampeã do mundo. Mas ainda que esteja trabalhando numa última semana à frente da equipe do Real Madrid, Carleto não se excusa de iniciar os trabalhos à frente da seleção brasileira. O italiano recebeu na capital espanhola o Juan, que é o gerente de futebol da Confederação Brasileira de Futebol, faz um trabalho que linka a diretoria da CBF com a comissão técnica, quase como um auxiliar da casa, e também o diretor de seleções da CBF, o Rodrigo Caetano, em Madrid. Tudo isso para a elaboração de uma pré-lista com 52 nomes, ou seja, o primeiro passo de Ancelotti já foi dado como treinador da nossa seleção. E esse primeiro passo foi definir os 52 nomes que podem ser escolhidos numa lista de 23, que será divulgada na segunda-feira, dia 26 de maio, em convocação ainda sem hora marcada na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca. Aliás, havia todo um temor de que o Carleto pudesse desistir de assumir a pentacampeã do mundo, porque o agora ex-presidente Edinaldo Rodrigues foi afastado por decisão do TJ do Rio de Janeiro. Edinaldo até estava disposto a ir às instâncias superiores e recorrer da decisão, mas desistiu. Então agora é oficial, não há nenhum caminho que possa reverter esse cenário. Edinaldo Rodrigues, o nome que fechou com Ancelotti, não vai recebê-lo no Rio de Janeiro no próximo dia 26 de maio. E o novo presidente será Samir Chaldie. Ele será eleito no próximo domingo, dia 25. Vai ser, em verdade, aclamado, porque a única chapa inscrita tem um apoio de mais de 20 federações, total de 25, o que inviabiliza qualquer inscrição de outra chapa, que precisaria de mais 4 federações para pelo menos conseguir formalizar uma candidatura. Então, o Samir, que é da Federação de Roraima, ele nem sequer era o presidente, a família dele comanda a Federação de Roraima já há mais de 2 décadas, ele estava eleito para o mandato que começaria no ano de 2027, toda a composição das federações se articulou no nome do Samir e ele vai receber o Carleto Ancelotti na segunda-feira, dia 26 de maio, na sede da CBF, ele também vai assinar a primeira convocação do italiano. Bom, desses nomes, alguns nós já temos a informação de que estão na lista do novo treinador da pentacampeã mundial. É importante abrir um parênteses para dizer que, enquanto o Edinaldo estava sendo afastado, Rodrigo Caetano e Juan estavam chegando em Madrid. Então, todo o trâmite da convocação, dos primeiros trabalhos do Carleto Ancelotti estão sendo comandados pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan. A questão de logística já está preparada. Os treinos da seleção brasileira serão realizados no CT Joaquim Grava, CT do Corinthians. O time viaja para Guayaquil para enfrentar o Equador, depois retorna, volta a treinar no CT do Corinthians e joga contra a equipe do Paraguai na Neoquímica Arena. São os 2 jogos que vão marcar a trajetória inicial do Carleto Ancelotti à frente da seleção brasileira. Mas essa lista, ela já tem alguns nomes que nós podemos trazer para o torcedor. E 2 são jogadores que não são convocados já há algum tempo. Um deles, a tendência é que inclusive esteja na lista de 23 e recupere a braçadeira de capitão, que é o Casimiro.
volante do Manchester United, completou 33 anos agora no mês de fevereiro, deve retornar a pentacampeã do mundo. Ele que esteve na Copa do Mundo de 2018, disputou a Copa do Mundo de 2022, foi um dos líderes da seleção durante o ciclo do Tite, mas desde que o Dorival assumiu a seleção brasileira, ele desapareceu das listas da maior seleção do planeta. Casemiro volta para a lista. Casemiro volta ao radar e, repito, volta com status de liderança do vestiário da seleção brasileira. O Carleto conversou demais com o Casemiro antes de assumir a seleção brasileira e segue fazendo essa interlocução com o volante que deve, inclusive, recuperar a braçadeira de capitão. Claro que isso depende da semana de treinos em São Paulo, se ele vai ser titular ou não, mas se for titular, e a ideia do Carlo Ancelotti é colocar o Casemiro para jogo, o Casemiro será o novo capitão da seleção brasileira, e aí retomando essa liderança do vestiário, ao lado do Marquinhos, ao lado do Danilo, ao lado do Alisson, que são os grandes líderes dessa geração para a Copa do Mundo de 2026. O último jogo de Casemiro com a seleção brasileira foi no dia 17 de outubro de 23, e ele está na pré-lista, a lista larga de 50 nomes do Carleto Ancelotti. Outro nome que o Carleto também coloca nessa pré-lista, que já não era convocado há algum tempo, é o Antony, atleta da equipe do Real Betis, está vivendo um grande momento na equipe espanhola, vai inclusive disputar a final da UEFA Conference League contra o Chelsea no próximo dia 28 de maio, e o Antony vive essa expectativa por ser convocado, está na pré-lista. É mais um nome que pode pintar como novidade na lista final de 23. A última vez que o Antony vestiu a camisa da seleção brasileira em partida de eliminatória foi no dia 29 de março de 2022. Em jogos amistosos, a última vez que o Antony foi convocado foi no dia 25 de março. Ele chegou a ser chamado para a primeira data FIFA do Fernando Diniz em setembro de 23, mas o Diniz preferiu afastá-lo por conta das polêmicas que o Antony estava passando, sendo acusado pela ex-namorada. Então, o último jogo do Antony com a camisa da seleção foi no dia 25 de março de 23. Antony é um desejo do Carleto. O Carleto quer convocar o Antony e ele está nessa pré-lista da seleção brasileira, volta ao radar da pentacampeã mundial. Outros nomes que estão nessa pré-lista, alguns que vinham sendo convocados recentemente e outros não. Do futebol brasileiro, Pedro, Alexandro, Danilo, Gerson, Léo Ortiz e Wesley do Flamengo. Neymar do Santos tem essa possibilidade de ser convocado, uma expectativa que ele volte a ser relacionado durante essa semana pelo técnico Kleber Xavier no Santos. E digo, se tiverem condições físicas, se tiverem condições médicas favoráveis, o Neymar estará na primeira lista final do Carleto Ancelotti. Ele não deixou a oportunidade passar, ainda que o Neymar ainda não tenha se recuperado 100%, ele colocou o Neymar na pré-lista, porque o Neymar, em condições, estando fisicamente bem, será convocado na lista de 23. No São Paulo, Oscar volta a aparecer na pré-lista, no Corinthians, Hugo Souza, e no Cruzeiro, o Fabrício Bruno. Esses são os 10 nomes do futebol brasileiro que aparecem nessa lista de 52, ou seja, a gente está falando de uma porcentagem de cerca de 20% dos atletas nessa lista do Carlo Ancelotti. Então, 80% deve ser formada por jogadores que atuam na Europa e apenas 20% por jogadores que atuam no futebol brasileiro. Outros nomes que estão nessa pré-lista: Igor Paixão, é um jogador que já estava no radar do técnico Dorival Júnior, ele atua no Feyenoord da Holanda. O Alexandro, zagueiro do Lille, também está nessa pré-lista. 2 nomes do Mônaco, da França, o Caio Henrique e o Wanderson. Caio que não chegou a ser chamado pelo técnico Dorival Júnior. Era uma ausência sentida por muita gente, e Caio Henrique pinta como essa possibilidade de retornar à seleção brasileira. É outro que a última vez que jogou com a pentacampeã mundial
foi sob o comando do técnico Fernando Diniz durante aquelas datas do ano de 2023. Aliás, o Caio Wanderson já terminaram os compromissos da temporada no futebol francês, mas como foram notificados que estão na pré-lista, vão seguir mantendo a forma, treinando de maneira separada do elenco que está entrando de férias. Outros nomes que a gente já pode trazer essa pré-lista do Carleto Ancelotti: o João Pedro, do Brighton, Evanilson, que disputou a Copa América e andava meio afastado do radar do técnico Dorival Júnior. O atleta do Porto tá no radar. Dodô, que foi convocado pelo Dorival durante o mês de outubro do ano passado, retorna ao radar. E uma das grandes novidades, o Andrei Santos, cria do Vasco da Gama, volante do Estrasburgo. Além daqueles nomes que estão na pré-lista e fazem parte de uma espinha dorsal do técnico Dorival Júnior. A gente já citou 20, mas dá para do técnico Ancelotti agora, né? Fizeram parte da espinha dorsal do trabalho do Dorival e agora vão seguir naturalmente nesse caminho com o Ancelotti. Alisson, Ederson, Bento, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, Hendrick, Matheus Cunha e Savinho são nomes que estão nessa pré-lista da seleção brasileira. Não pintaram nessa pré-lista alguns jogadores que estavam na última lista larga do Dorival. Alisson e Lucas, do São Paulo, que estão lesionados, e Yuri Alberto, da equipe do Corinthians, não está nessa pré-lista do radar de convocados. E é bom trazer para o torcedor que, por mais que não pareça, ela teve o dedo do italiano. Foi uma pré-lista, na sua essência, preparada pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan, mas todo o aval foi dado pelo Carleto, que vai passar agora essa última semana até o dia 26 de maio, tomando as decisões finais. Ele tem 52 nomes, os clubes desses jogadores já foram comunicados, e aí no dia 26 ele convoca a primeira lista de 23. Eu te pergunto, desses nomes, quem não pode faltar? Te agrada esse possível, quase confirmado retorno do Casemiro à lista de convocados da seleção brasileira? Então é uma pré-lista que tem várias novidades, vários nomes que estão chamando muita atenção, que estavam fora do radar recente e agora passam a pintar como possibilidade. Então uma semana aí para o Carleto escolher 23 desses 52, ele já tem ali algumas decisões tomadas, mas algumas ainda vão ser definidas. E aí desembarca no Rio de Janeiro, passa a morar no Brasil e vai ter aí pouco mais de 10 dias para, junto à comissão técnica, mais à frente nós vamos trazer mais detalhes sobre essa nova comissão técnica da Confederação Brasileira de Futebol. Carleto traz o filho dele para trabalhar na seleção brasileira e aí a gente vai poder ter a noção daquela ideia que o Carleto tem para essa nova lista da seleção brasileira. Ele, a princípio, não está olhando para a idade. Ele quer trazer quem está jogando em alto nível e quem possa contribuir para que a seleção brasileira, nesse curto tempo de trabalho, possa encontrar o modelo de jogo e atuações consistentes na caminhada rumo ao Hexa. Eu sou o Marcelo Marinho, tô contigo nessa da cola da maior seleção do planeta no início do trabalho do Carleto Ancelotti.